Olá, bem-vindos! Eu sou a professora Carminha Oliveira e esse é o podcast do Escritório de Transformação. Esse podcast ele tem essa intenção de ser um hub para a gente falar de inovação, de empreendedorismo e de novos negócios. Hoje nós estamos recebendo uma pessoa que vai conversar com a gente, um profissional da área ligada a essa história dos novos negócios. Então, a gente vai falar desta nova onda que toma conta do mundo, né? Falando desses novos negócios, da moçada que tem criado produtos diferenciados, de tecnologia e de experiências que as universidades têm feito junto com as empresas, criando novas empresas. Eu tenho a honra de receber aqui comigo, neste dia, o Hermano Sintra. Bom, Carminha. Bem-vindo, Hermano. Muito obrigado pelo convite. Muito bom ter você aqui. Hermano, conta pra gente, quem é Hermano Sintra? Eu sou sócio da Amazonas Cap. A Amazonas Cap é uma aceleradora de startups. A gente faz um trabalho junto a universidades, a gente faz aceleração de early stage, ou seja, de estágio inicial. Também fazemos a aceleração de startups de estágio posterior, trazemos startups de fora do Brasil para o Brasil e também fazemos programas de aceleração aberta, de inovação aberta. Já fizemos programas para empresas como a Pricewaterhouse, como o Senai, como a Câmara Espanhola, que recentemente fizemos uma chamada muito bacana de logística, de startups de logística. Já trabalhamos também para Nutrimental, fizemos chamadas de startups com eles. Já fizemos um hackathon aqui na universidade, para o governo do estado de São Paulo, um hackathon ambiental que foi muito bacana. Foi onde a gente começou a relação com vocês, com a professora Sueli Gama, com a professora Elisângela Rodrigues, que aí tive o grande prazer de conhecer vocês. E agora estamos começando um trabalho aqui na FMU há não mais que 2 semanas, com 9 grupos de alunos. Muito legal isso, né? A gente está se divertindo muito fazendo esse projeto, né? Que está dentro da aceleração de novas empresas. É isso, Hermano? E eu acho que é muito interessante a gente fazer essa analogia da universidade com as novas empresas, porque poucos sabem, né? Mas a HP, que é aquela calculadora que todo mundo usa, né? Ela nasceu numa universidade. O Facebook nasceu numa universidade. O Gatorade nasceu numa universidade. O Buscapé, aqui do Brasil, nasceu numa universidade. Por que tantas empresas nascem na universidade? Porque os jovens são criativos. A juventude não tem os nossos vícios, então a juventude olha com olhares novos os problemas. E ao olhar com olhares novos, você tem ideias novas, surgem novos negócios, e isso é muito estimulante. Então a gente gosta muito de trabalhar no ambiente universitário. Nós já trabalhamos na Universidade Anhembi Morumbi há bastante tempo, estamos no nosso 11º ciclo de aceleração, são semestrais, trabalhamos já agora há 1 ano na São Judas e estamos muito, muito animados de ter iniciado o trabalho aqui na FMU, onde a gente já esteve fazendo esse hackathon ambiental de ótima memória para a gente. Muito legal, né? Todo mundo adora esse ambiente de educação, porque é isso que você falou, né? Ambiente onde brota a criatividade, os grupos se encontram, as ideias surgem. E como é que vocês vieram trabalhar inovação, trabalhar novos negócios dentro de educação? Que é que deu esse start para vocês? Aí eu preciso contar um pouco a história dos meus sócios, né? A Amazonas Cap nasceu entre 2016 e 2017, com o nosso sócio decano, que é o Irã Castelo Branco. O Irã foi vice-presidente da SPM. Na SPM ele viu nascer lá a Aceleratec, hoje ACE, que é uma das maiores aceleradoras do país, e quando ele terminou lá o período dele na SPM, ele chamou o Pedro Weingarten, que é a pessoa que criou a ACE, e disse: olha, Pedro, conta para mim os erros que você fez, que eu quero fazer novos, eu não quero fazer os teus, eu vou fazer novos erros. E ele saiu para fazer uma aceleradora de startups e tinha todo esse bagagem educacional, de ter trabalhado não só 5 anos como vice-presidente da ESPM, como uma vida inteira, 35 anos como conselheiro da casa. A partir daí que veio o contato com a UAM,
Em Morumbi, eles iniciaram, e 6 meses depois nós temos um outro sócio, que é o Bernardo Castelo Branco. Eles não são parentes, são primos distantes, né? São parentes primos distantes. Mas o Bernardo é meu amigo de infância, e eu reencontrei o Bernardo. O que você está fazendo? Tá, vem ver aqui, a gente está trabalhando, tal. E eu cheguei no final do primeiro ciclo que tinha sido feito. Nós tínhamos, na época, um terceiro sócio, muito saudoso, infelizmente nos deixou, Borja Zaldívar, um espanhol radicado no Brasil, uma pessoa maravilhosa, que tinha muita experiência como empreendedor, teve várias startups. E ele ouviu os 3 fazendo aquele trabalho. Ele, olha, gente, eu gosto de método, eu tenho um lado acadêmico, né? Fiz mestrado, fiz doutorado, sempre trabalhei com isso, tal. Nunca fui realmente um profissional de universidade, um professor vinculado. Sempre fui MBAs, cursos curtos, tal, mas nunca consegui ter uma carreira de professor universitário. Mas tem a formação, né? E aí eu cheguei lá e disse, pô, vamos montar uma coisa mais formadora, né? Que prepare melhor. E a gente começou a desenvolver um método, e esse método ficou muito legal. A gente tem hoje muito orgulho desse método. A gente consegue fazer um ensino que a gente chama de ensino instrumental, né? Eu não vou lá fazer o que a universidade faz. É a universidade que forma o profissional, não é a gente. Mas a gente instrumentaliza para que ele tenha um bom começo de negócio. A gente faz uma instrumentalização do empreendedor. A gente ensina a resolver algumas questões básicas, principalmente ligado ao planejamento estratégico. Muito legal. Você está falando essa escola nova também, né? Porque você trabalhava muito a questão das teorias, dos conceitos, principalmente dentro de negócios. E a gente precisa, né? O mercado exige que você tenha gente com prática, que saiba aplicar as teorias e que consiga passar. Acho que a escola tem, eu entendo cada vez mais, né? Que a escola é esse lugar onde você vai aprender a lidar com o erro, inclusive, que faz parte da inovação. A gente tem uma máxima em inovação que fala disso. Fala um pouquinho disso. Como é que você vê a passagem de um aluno dentro de um programa de aceleração? Como é que ele consegue trazer as teorias, as coisas que ele vê em sala e aplicar lá no dia a dia dele? Conta como é que ele entra, como é que ele sai. Conta um pouquinho disso. Muito bacana a pergunta, porque acho que é o que mais nos motiva. Óbvio, nós somos uma aceleradora de startups, a gente trabalha com essas empresas com a esperança de que elas venham a ser grandes empresas, a gente participa acionariamente das empresas que a gente apoia, mas o mais interessante é o propósito, o mais interessante é o legado. O que a gente entende é que os alunos ainda saem com uma ideia de muito acadêmica, muito de aula, muito de entrega do professor. Então, a gente brinca muito, aqui não tem prova, o trabalho nunca está finalizado até a gente terminar. Você tem que entregar aquele dia? Entrega sim, porque eu tenho que revisar, mas você vai continuar fazendo, você vai continuar melhorando, a melhoria é contínua. Aquilo não vai terminar até o dia final do programa, que é um dia com investidores de verdade. O programa termina com os alunos se apresentando diante de investidores de mercado, e isso é muito interessante, é uma espécie de prova de fogo. E a transformação que a gente tem visto é muito grande. Eu acho que, Carminha, é o que a gente vê na educação como um todo. A gente está falando de ensino baseado em projeto, hoje, né? Quem não fala de ensino baseado em projeto? A gente está falando de trazer as questões mais pragmáticas do mercado para dentro da escola. A gente está falando da escola e da empresa, que sempre foi um sonho, né? Eu tenho, além de ter tido uma vivência universitária, pai, mãe, professores universitários, eu lembro desde que eu era criança, né? O desafio de unir a escola e a empresa. Então, dá muito prazer estar ajudando a fazer isso e, acima de tudo, perceber que talvez, infelizmente até, mas da maior parte das empresas, startups que a gente vai ajudar, apoiar, nascer, a gente diz que ajuda os empreendedores a criarem as suas empresas, elas não vão para frente. A gente sabe que é uma pequena quantidade que vai realmente ter sucesso, que o empreendedor vai ter a perseverança, que é a mais importante das qualidades do empreendedor, né? Que o pessoal me diz, qual é a diferença entre uma empresa que dá certo e uma que dá errado? A que dá errado, alguém desistiu antes de dar certo. E aí, constância, né? é perseverança, essa é a palavra, tem que perseverar. E a ideia, Carminha, é de que a gente
pode não estar tendo, vamos dizer, um resultado econômico em todas essas empresas, mas a gente sabe que a gente está dando um legado. Se a gente está formando empreendedores, a gente está proporcionando algo àquela empresa e a gente está proporcionando algo a este país, que tem muito empreendedorismo, mas é um empreendedorismo de baixa qualidade. É um empreendedorismo de empreendedor mal preparado, que muitas vezes faz porque não tem opção. Necessidade. Necessidade, exatamente. Da necessidade. Exatamente. E a gente quer trazer um empreendedorismo de qualidade, onde essa pessoa pode se preparar por 6 meses, fazer um planejamento estratégico bacana, entender as reais possibilidades do mercado, sair com um plano de go-to-market, um plano de negócio. Plano de negócio, meu Deus, como que eu faço? É exatamente o que a gente ajuda eles a fazer, né? Pois é, que é muito bacana. Duas coisas que eu quero que você fale. Você falou que a maioria das startups que começam, das empresas que começam, elas não conseguem perseverar, acabam parando antes. Tem uma ideia de quais são os grandes problemas que elas acabam enfrentando, que desestimula, que não deixa ir para frente? Olha, o maior problema, e eu acho que os jovens de hoje, realmente têm muita sorte, os jovens de hoje, porque não existia, de verdade, um ambiente de capital de financiamento para as empresas de estágio inicial. O Brasil tem hoje, essa é uma grande verdade. Por conta de alguns profissionais que eu aplaudo bastante, o Brasil criou uma indústria de capital de risco. Eu fui empreendedor, eu tive a minha startup, eu lancei a minha startup em 1999. Quando eu tive um investidor que tinha dinheiro, botou muito dinheiro na startup, só que a verdade é que não existia para quem impedir investimento no Brasil. Eu tive que sair do Brasil para Nova York pedir investimento. Tinha 3 investidores de capital de risco ativos no Brasil no ano 2000. Hoje, nós temos dezenas, centenas de fundos de investimento. Mas este é o principal problema, obter um investimento necessário para fazer o negócio crescer. O que eu preciso, irmão, para eu conseguir, para eu ser essa startup que consegue investidor, os famosos investidores anjos? Ou isso é uma categoria dos investidores de startups? Os investidores anjos são uma categoria, eles são chamados de anjo porque eles investem antes que o negócio tenha resultados reais, pragmáticos para mostrar. Então, eles investem em companhias que ainda não têm 3, 4, 6 meses de receita crescendo para mostrar, né? A gente diz que tem que ter a linha da pipa, né? Que tem que estar crescendo, assim. E por isso que eles são chamados de anjo. Mas você tem hoje fundos de anjo, clubes de anjo no Brasil. A gente acha que seria muito bacana, fica aqui uma ideia para a FMU, ter clubes de anjo formados pelos ex-alunos, né? Os ex-alunos, isso é muito comum nos Estados Unidos. Harvard tem clube de anjos, Columbia tem clube de anjos, Yale tem clube de anjos. Aqui a gente já tem algumas universidades brasileiras com clubes de anjos. Então, esses anjos que vão apostar na ideia dos alunos da universidade, que estão devolvendo a casa onde se formaram, é muito bacana. Mas, além disso, a gente tem anjos profissionais, né? E tem muitas pessoas que apoiam as empresas no estágio inicial. E nos Estados Unidos existe muito o que eles chamam do friends and family, né? Os amigos e tal. Eu acho isso muito bom, mas eu também acho isso muito triste no Brasil, onde a gente tem muita gente cuja família e os amigos não vão ter as condições de apoiar. Então, eu não quero um empreendedorismo que esteja ali só para os que tem papai ou titio rico. Né? A gente precisa ter um empreendedorismo que seja socialmente justo também e que seja capaz de apoiar. E a gente tem fomento público também, né, Carminha? Fomento público chegando cada vez mais, né? O pessoal tem Muito visto esse bonito. caminhar, porque você falou disso, né? Que acaba trazendo desenvolvimento para a região, para o país, e aí isso acaba que abrindo espaço dentro do governo também para estar fazendo esse investimento. Eu acho que os governos entendem hoje uma coisa que é muito básica da economia, né? A maior parte dos empregos não está nas grandes empresas. Os maiores empregadores do país são as pequenas empresas, né? E as startups nascem como pequenas empresas. Alguns vão se tornar unicórnios, mas elas nascem como pequenas empresas, né? Elas são pequenas empresas por princípio quando nascem, porque
porque elas nascem do zero. Então, apoiá-los é uma coisa que agências como a FAPESP, como a FINEP, o Desenvolve São Paulo, aqui em São Paulo, vários fundos estão sendo criados e acho que existe um reconhecimento dos órgãos públicos cada vez maior de que é necessário apoiar o empreendedor de qualidade. Esse empreendedor que se prepara, que tem formação. Passa por essa metodologia e tal. Ó, eu quero que você me conte as empresas que já passaram pela aceleradora, dentro das universidades, que você pode destacar como case de sucesso. Conta aí para nós, para a gente fechar esse pod com... A gente tem uma dificuldade, assim, de contar grandes cases de sucesso que todo mundo conheça, né? As startups têm várias famosas e tal, e a gente começou há 6 anos. O tempo médio de virar um unicórnio no Brasil é 6 anos e meio, né? A gente tem alguns casos de sucesso muito interessantes, coisas que a gente tem muito orgulho. Uma das que a gente tem mais orgulho de ter acelerado é um ex-aluno aqui da casa, que é maravilhoso, é uma pessoa das mais fantásticas. A gente teve aqui recentemente no lançamento do nosso ciclo, né, um evento que a gente trouxe o Wagner, né? Ele chama-se Wagner Ramalho, é o líder do Prato Verde Sustentável, é um TCC dele aqui na FMU, que a gente apoiou para ele. Ele já tinha, na verdade, o projeto há 7 anos, quando ele passou pelo Hackathon Ambiental, apoiado pelo governo do Estado de São Paulo, Secretaria do Meio Ambiente, que foi realizado aqui na casa. E o Wagner, eu conto com muito orgulho, né? Ele tinha um funcionário e ele tirava o dinheiro do bolso de 2 salários como professor para financiar aquele projeto. E ele doava, acho que cerca de 40 toneladas de comida por mês. Ele doa comida para quem precisa, ele faz hortas públicas. É lindo o projeto. Ele hoje tem 30 funcionários, ele não trabalha mais, ele só nos empregos que são professores, e ele faz 400 toneladas de comida. Né? Quer dizer, né? É um orgulho enorme. Agora, também tem outros. Nós temos um marketplace vegano fantástico, do Rafael Carvalho, está indo para a 2ª rodada de investimento, captou R$450 mil na primeira rodada, está indo para a 2ª, tentando uma captação 4 vezes maior. A gente tem pessoas incríveis, o Luiz Pascotto, o Bruno Pascotto, 2 irmãos, eles têm um mangá chamado Vitanium, estão lançando agora. Ficou desbundante, eles criaram um jogo para celular, maravilhoso. Que bacana. A gente quer ficar ouvindo essas histórias, né? História de alunos, gente, como é bacana a gente perceber que esse monte de empresas podem nascer, né? Esses projetos nascem dentro da universidade e vão para o mercado. Então, a gente ficaria aqui conversando a tarde inteira, com certeza, mas vocês vão voltar para contar, para partilhar mais coisas com a gente. Queria agradecer muito. Será um prazer. Agradecer vocês que ficam aqui com a gente, que assistem o nosso pod. Manda seu comentário para nós, manda o que vocês querem que a gente traga aqui para vocês. Então, lembra lá, inovação, empreendedorismo, novos negócios. Essa é a onda que a gente surfa aqui no Escritório de Transformação. Obrigada por vocês estarem com a gente e até o próximo episódio.